Exatamente. Agora, doutor Juarez, ele estava nos ouvindo, mas a gente não ouvia. Estamos, então, com a comunicação restabelecida. Eu gostaria de repetir a pergunta, porque nós citamos alguns exemplos de erros que vêm sendo cometidos na vacinação em todo o Brasil, relatos de pessoas que recebem doses com espaçamento errado, ou doses de uma, e primeira dose de uma e a segunda dose da outra. Especificamente sobre esse problema, eu gostaria de perguntar ao senhor se a pessoa recebeu uma primeira dose, por exemplo, da Coronavac e a segunda da Oxford AstraZeneca, existe algum risco, há algum problema que possa decorrer para a saúde dessa pessoa? Boa tarde, Carla e Evandro. Espero que agora estejam me escutando aí. Prazer estar novamente com vocês. Sim. Bem, primeiro, assim, isso são considerados erros programáticos, que a gente chama, né? Que são erros que não deveriam estar acontecendo, né? Tem uma situação nova agora aí, que são a utilização de vacinas em outras faixas etárias, depois a gente fala. Mas o que já estava acontecendo anteriormente era a pessoa ter recebido a vacina de um laboratório e a segunda dose ter sido aplicada de outro laboratório, né? Então, qual a posição do Ministério da Saúde? Isso é considerado um erro que deve ser notificado. A pessoa é considerada não imunizada apropriadamente, né? E, ao mesmo tempo, não recomenda uma terceira dose, mas recomenda acompanhar para ver como a pessoa vai evoluir, né? Então, isso nós temos questionado, porque, na nossa opinião, a partir do momento que está considerado como, na nossa opinião, deveria ser completado o esquema. Então, isso é que já estava sendo observado, em alguns casos nós já vimos. Tem uma outra situação que o Ministério da Saúde já se adiantou e colocou uma regra. Quem fez a segunda dose antes de 2 semanas da primeira, isso também é considerado um erro, mas é preconizado ter uma terceira dose. Isso o próprio Ministério já recomenda. Então, esse erro também já aconteceu, mas esse pelo menos a gente já tem uma definição de ter a terceira dose programada pelo próprio Ministério da Saúde. Agora, a aplicação da vacina em faixas etárias não liberadas, né, como a aplicação por engano numa criança, né, ou mesmo em adolescentes menores de 18 anos, qual o risco que nós temos aí? Nós não temos estudos realizados nessas faixas etárias, né? Então, o que nos preocupa é em relação à segurança, né? Porque a gente tem segurança e eficácia das vacinas nas faixas etárias que a gente já sabe que elas podem ser utilizadas. A eficácia não tem como falar, né? Então não se sabe, né? E a segurança é pouco provável que tenha algum problema maior, porque são vacinas muito parecidas com as que a gente já utiliza. Mas, de qualquer forma, isso tem que ser notificado na Secretaria de Saúde local, na vigilância, para isso ser acompanhado pelo Ministério da Saúde. Doutor Juarez, o nosso analista de política, Igor Gadelha, também recebeu um documento do Ministério da Saúde com algumas recomendações em relação ao Plano Nacional de Imunização. E uma dessas recomendações é o seguinte: por precaução para aqueles que receberem a primeira dose da vacina da Covid-19 de Oxford AstraZeneca e apresentarem em seguida um episódio de trombose venosa ou arterial maior associado à plaquetopenia, está contraindicada a aplicação da segunda dose respectiva vacina. Nesses indivíduos, o esquema deverá ser complementado com uma segunda dose de outra vacina da Covid-19 que não tenha plataforma de vetor viral a ser administrada na data previamente aprazada. Como que o senhor olha para essa recomendação e até para nos ajudar a entender também esses termos que foram aplicados? Trombose venosa ou arterial maior associado à plaquetopenia, né? Como que a gente olha para essa recomendação e ajude a traduzir, então, essa recomendação de se trocar doses e aplicar doses diferentes? Bem, realmente, né, são termos técnicos bem complexos, até para as pessoas fica difícil de entender, né? Mas por que vem essa recomendação? Porque foi detectado, em especial na Europa, né, eventos tromboembólicos, né, que são a trombose, que é o entupimento de um vaso, né, por um trombo, né, e relacionado
temporalmente com a utilização da vacina AstraZeneca, né? Em determinado momento, isso foi discutido pelo próprio CDC europeu e a própria Organização Mundial de Saúde, e se viu que esses casos eles são considerados como importantes em termos de vigilância dos eventos adversos, né? É importante a gente ter essa vigilância, porque são produtos novos. A trombose, ela acontece no nosso dia a dia, por exemplo, acontece, pacientes que internam por COVID, eles têm uma chance muito grande de ter fenômenos tromboembólicos, né? Então, isso são doenças que acontecem no dia a dia, principalmente em mulheres com uso de anticoncepção, com fumantes, são situações que já acontecem no dia a dia. Parece ter uma relação também de um aumento do número de casos com o uso da vacina. Se essa situação acontecer temporalmente associada com a vacina, então essa recomendação do Ministério é para trocar de produto na vacina seguinte. Então, nós concordamos que seria um risco muito grande numa pessoa que teve um fenômeno tromboembólico com a primeira dose, né, relacionada pelo menos temporalmente com aquela primeira dose. Então, nós concordamos que também não se deveria repetir aquela dose e utilizar um outro produto, né? E a plaquetopenia que tu perguntou também, que em geral são os fenômenos relacionados a isso, são as plaquetas baixas, né? Então, as plaquetas diminuem muito e daí podem ocasionar esses fenômenos aí tromboembólicos. Doutor Juarez, sua primeira resposta foi bastante completa com relação aos vários casos que a gente analisou aqui, de aplicação em crianças, em grávidas, em doses não espaçadas da forma correta ou doses diferentes. Quer dizer, pelo que nós conseguimos compreender, não há nada que tenha acarretado um problema mais grave de saúde para essas pessoas, apenas problemas talvez na imunização da forma mais eficaz, que é aquela que foi testada. Então, eu gostaria de passar aqui com o senhor qual é o procedimento padrão que os postos devem ter e como que as pessoas podem fiscalizar se elas estão recebendo a vacina de forma correta. Então, por exemplo, a pessoa chegou lá para tomar a sua primeira ou sua segunda dose. O que é que ela deve observar e de que forma o posto de saúde vai ter o registro de como foi efetuada a vacinação naquela pessoa, naquele indivíduo? Bem, Carla, uma coisa eu acho que é importante a gente ressaltar, né, que faz parte das boas práticas, né, nós mostrarmos a vacina para a pessoa, né, até como uma forma do profissional de saúde certificado que ele está aplicando a vacina correta e a pessoa também vê que ela está recebendo a vacina correta. Então, é um recado importante para os profissionais de saúde, para a gente prestar mais atenção, né, e exatamente no momento que a gente está tendo outra campanha, né, então campanha da gripe e campanha Covid, então é importante. São vacinas que são completamente diferentes, com recomendações diferentes, né? Então, observar qual vacina está sendo aplicada, tanto para o profissional quanto para a pessoa que está recebendo essa vacina, é muito importante. Lembrar, vai estar escrito na carteirinha, então, quando for fazer lá a segunda dose, ou mesmo na primeira dose, veja qual vacina que foi aplicada, porque os esquemas são diferentes, intervalos são diferentes, então, nós temos problemas não só das pessoas aplicando em intervalos diferentes, mas também mesmo o usuário procurando, né, a rede de saúde no momento que não seria o adequado, né? Então, tem que prestar bastante atenção nesses produtos que estão sendo utilizados. Uma coisa importante que também foi falado antes pelo Kenzo e pela Natália, a vacinação em gestantes já era administrada em situações de risco. Essa recomendação já existia, tanto pela ISBIM, como pela Febrasgo, pelo próprio Ministério da Saúde. Então, as profissionais de saúde gestantes que estavam em linha de frente, já existia essa recomendação de que era um risco para o profissional e isso deveria ser discutido entre a gestante e seu médico, né? Ter uma decisão compartilhada para aplicar a vacina. Então, a gente não tem estudos de vacinas em gestantes ainda prontos, tem estudos acontecendo, mas a gestante de risco, sim, deve se beneficiar com a vacina Covid. Mas é uma decisão que tem que ser compartilhada entre a mulher e o seu médico.
Muito obrigada, doutor Juarez Cunha, presidente da Sociedade Brasileira de Imunização, por todos os esclarecimentos que nos trouxe aqui no Visão CNN. Uma boa tarde para o senhor. Boa tarde, obrigado pelo espaço.